tarde. Hoje é dia 26 de junho, terça-feira, e damos início a mais uma reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Eu gostaria de consultar os senhores vereadores para a dispensa da leitura das atas da reunião ordinária do dia 19 de 6 e extraordinária dos dias 19 e 21 de 6, que já foram encaminhadas por e-mail. Perfeito, presidente. De acordo, presidente. De acordo. Então, eu vou pedir que se recolham as assinaturas nas 3 atas. A matéria da ordem do dia, eu encaminho para parecer jurídico da Casa o projeto de lei de número 7.675, de autoria do vereador Adriano Pereira. Então, irá para parecer jurídico. Obrigado, Adriano. Quero fazer uma consulta aos senhores vereadores para fazer um voto só e se recolher a posteriori as assinaturas, porque hoje nós temos os projetos de decreto legislativo de 1057 até 1086, que trata do mérito de projetos acadêmicos, do mérito Telmo Duarte em defesa da vida e o mérito Duque de Caxias. Então, gostaria de consultar os senhores vereadores para votar de uma vez só. Perfeito, os projetos parabéns, e recolher presidente. depois as assinaturas. Perfeito. Concordo. De acordo? De acordo. Então, se todos aprovam, estão todos votados e aprovados, tratam-se de comendas, não há que se ter uma discussão nem sobre a materialidade ou constitucionalidade dos projetos, todos aprovados, encaminharemos depois para assinatura de todos os vereadores. Na continuidade da ordem do dia, vamos analisar as matérias do dia, encaminhando inicialmente ao vereador relator o projeto de lei complementar 1798, de autoria do Executivo, que altera e acrescenta dispositivos da lei complementar 747, de 23 de março de 2010, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a equipe técnica aqui da casa, parabenizando inclusive aqui a servidora Gabi, e também a todos aqueles que nos acompanham aqui. Projeto de lei complementar 1798, de autoria do Poder Executivo, ementa, altera e acrescenta dispositivos da lei complementar 747, de 23 de março de 2010, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. Teve um primeiro parecer jurídico e teve uma modificação, né, Gabi? Foi colocado aqui um segundo parecer jurídico que diz o seguinte, que contém uma irregularidade na medida em que o projeto não veio acompanhado de um texto legal que é mencionado em suas disposições. Então diz alguns vícios sanáveis, vício formal de iniciativa sanável, possível de correção. E parece que foi apresentado, né, pelo líder do governo aqui, o vereador Alexandre Matias, então já tomou uma precaução e já fez, presidente, aqui, já botou, na verdade, através dessa emenda número 1 a esse projeto, né, sanou os vícios. Uma vez que os vícios analisados foram sanados, então eu entendo que devemos sim, já que essa daqui é uma comissão de Constituição e Justiça, né, do aspecto legal, votarmos de forma favorável. Então, meu voto é favorável, presidente. Da mesma forma, voto de forma favorável. Também voto favorável. Vereador Adriano, se você recolhe seu voto. A questão do meio ambiente, na verdade, algumas medidas. O parecer aqui foi corrigido os vícios, tá? É o número 1798. Esse aqui, ó. E essa aqui é a emenda que eu apresentei para... Sanar vício. Sanar vício. Está na pauta, mas... 33.
Vontade de Cristo. 33. Favorável. Ó, aqui é Também voto de forma emenda? favorável, acompanho o voto do relator e encaminho o projeto à pauta regimental. Dando continuidade à análise da matéria do ordem do dia, encaminho ao vereador relator o projeto de lei de número 7.673, também de autoria do Executivo, é a mensagem de número 51, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, no âmbito do programa Avançar Cidade e Saneamento. Projeto de lei 7.673, também de autoria do Poder Executivo, ementa, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, no âmbito do programa Avançar Cidades e Saneamento. Bem, um projeto aqui de questões de planejamento administrativo, o parecer jurídico aqui é favorável, só, claro, faz a regulamentação para que a Comissão de Finanças e Orçamento faça análise acerca dos procedimentos financeiros públicos, Mas meu voto, sim, é favorável, presidente. Também voto favorável, presidente. Pela Comissão de Constituição e Justiça, também voto de forma favorável. Voto favorável. Também voto favorável e encaminho o projeto à sua pauta regimental. Dando continuidade à matéria da ordem do dia, encaminho ao vereador relator o projeto de lei 7.674, de autoria do Executivo, é a mensagem de número 52, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento da administração direta do município. Meus colegas, esse projeto de lei 7.674, também de autoria do Poder Executivo, que tem como ementa, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento da administração direta do município, mesma coisa que o projeto anterior. Também tem o parecer jurídico aqui, aponta que está regular nos aspectos formais e materiais e faz, claro, o apontamento para que a Comissão aqui de Finanças e Orçamento tenha uma atenção especial. Como a análise aqui é jurídica, meu voto, presidente, é favorável. Também voto favorável, presidente. Também voto de forma favorável. Favorável. Chuva. Também voto de forma favorável, encaminho o projeto à pauta regimental. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei complementar 1799, de autoria do Executivo, é a mensagem de número 53, que estabelece a obrigatoriedade do controle da temperatura pelos estabelecimentos que manipulam alimentos e institui os requisitos de boas práticas para produtos refrigerados e congelados destinados aos estabelecimentos comerciais e industriais de alimentos ao serviço de alimentação. Só gostaria de comunicar que isso é fruto de uma indicação minha, depois de longa discussão, ampla discussão com o setor, com engenheiros de alimento, nutricionistas, sindicato de bares, hotéis, restaurantes e similares. Ele veio uma primeira versão que foi retirada pelo Executivo e substituída por essa segunda versão do projeto de lei. Projeto de lei complementar 1799, autoria do Poder Executivo, ementa e estabelece a obrigatoriedade do controle de temperatura pelos estabelecimentos que manipulam alimentos e institui os requisitos de boas práticas para produtos refrigerados e congelados destinados aos estabelecimentos comerciais, industriais de alimentos e aos serviços de alimentação. Do ponto de vista jurídico aqui, está regular quanto aos aspectos formais e materiais, e se me permitem só parabenizar aqui o vereador Silvio, eu me lembro, sua testemunha, que trouxesse esse assunto aqui, e sobretudo por ter escolhido, na verdade, o caminho jurídico correto e adequado, já que uma vez que não poderia regulamentar essa questão, através de indicação, trabalhou, na verdade, com uma ideia de um anteprojeto, num diálogo aqui com o Poder Executivo, que agora surgiu esse projeto de lei, então fazendo da forma correta, como a gente sempre prima aqui nessa comissão. Então parabenizo o vereador e meu voto é favorável. Da mesma forma, parabenizar o nosso presidente da CCJ, o vereador Silvio, por ter percorrido o caminho correto na apresentação de forma de indicação desse projeto de lei ao Executivo, que ora retorna, e também tem o meu voto favorável. Também voto de forma favorável, presidente. Voto favorável para apreciação em plenário. Acompanho o voto do relator, voto de forma favorável, e encaminho o projeto à pauta regimental. O próximo projeto, por se tratar de um projeto de minha autoria, gostaria de encaminhar ao vereador Caminha, que fizesse a presidência ad hoc da sessão.
Projeto de lei número 1797, de autoria do vereador Silvio Zimmermann, que acrescenta dispositivo ao artigo 24 da Lei Complementar 657 de 2007. Passo para o nosso relator. Esse projeto de lei, número 1797, autoria do vereador Silvio Zimmermann, acrescenta dispositivo ao artigo 24 da Lei Complementar 657, de 13 de novembro de 2017. Se me permitem aqui a leitura do artigo 1º, na verdade, o assunto dispõe sobre a publicidade exposta diretamente ou direcionada para logradouros públicos no âmbito do município de Blumenau e da outras providências. Foi até um tema que o vereador levantou aqui em tribuna. Quanto aos aspectos aqui jurídicos, o projeto está regular nos seus aspectos formais e materiais, então meu voto é favorável e parabenizo também, vereador Silvio. Eu acho interessante, sim, que essa discussão vá de fato para o plenário. Da mesma forma, parabenizar mais uma vez o vereador Silvio Zimmermann. Acho que é uma proposta muito interessante e também tenho o meu voto favorável. Também voto de forma favorável e devolvo os trabalhos para Vossa Excelência. Obrigado. Meu voto de abstenção. Eu voto de forma favorável e encaminho o projeto à pauta regimental. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei complementar 1794, de autoria do vereador Ailton de Souza, que acrescenta dispositivo ao artigo 323 da Lei 2047, de 25 de novembro de 1974. Presidente, esse é o projeto de lei 1794, autoria do vereador Ailton de Souza, o Ito, e também outros vereadores que assinaram. Se eu não me engano, acho que o vereador Caminha e o vereador Gilson, né? Ementa, acrescenta dispositivo ao artigo 323 da Lei 2047, de 25 de novembro de 74. Para a gente identificar melhor, é sobre, na verdade, questão do Código de Posturas do município de Blumenau. Inciso 6º aqui, quando o estabelecimento praticar atos abusivos ao consumidor, previsto no artigo 39 da Lei Federal, ou ainda cometer infrações contra a ordem econômica estabelecida pela Lei Federal 12.529 de 2011. Esse projeto, presidente, a gente teve, na verdade, no parecer aqui, um parecer apontando, na verdade, um vício, entendendo, né, como insanável, mas nós tivemos também a apresentação aqui do parecer do IBAN, né, sendo favorável. E aqui a gente tem que, na verdade, contextualizar, porque quando são matérias alusivas à questão de Código de Defesa do Consumidor, dá essa brecha jurídica. Então, há duas correntes, uma que entende que sim, há possibilidade de regulamentar aqui na esfera municipal e a outra entende de forma contrária. Esse é um posicionamento que na gestão passada, aqui no ano passado, na CCJ, inclusive ao vereador Caminha, né, que acaba fazendo um trabalho muito forte em relação aos assuntos de defesa do consumidor, uma vez que tinha entendimento jurídicos duas correntes, nós fizemos, na verdade, o entendimento, e foi meu posicionamento como relator, de que quando há uma dúvida jurídica entre duas correntes, a gente sim aponta pela constitucionalidade e permite que o debate seja feito em plenário. Como a gente já adotou esse critério também nos projetos ano passado do vereador Alexandre Caminha, eu entendo, né, além de entender particularmente como jurista de ser constitucional, entendo que a gente deve seguir o mesmo critério também para o vereador Ito. Então, por isso, o meu voto, já que há esses dois entendimentos, é em cima do entendimento mais favorável, o entendimento que entende pela constitucionalidade para a gente permitir essa discussão seja feita ali com calma e com cautela em plenário. Então, o meu voto é favorável, indico aos colegas que procedam da mesma forma. Voto favorável. Também voto favorável. Também voto de forma favorável, presidente. Parabéns. Também entendo também. da mesma forma que a Vossa Excelência, quando há esses pareceres jurídicos que contrastam de alguma forma, eu acompanho o vosso entendimento e acredito que é uma grande iniciativa do vereador Ito para coibir algumas práticas de fato lesivas ao consumidor blumenauense. E voto de forma favorável, encaminho o projeto à pauta regimental. Dando continuidade, encaminho o projeto de lei número 1796, uma lei complementar, de autoria do vereador Adriano, que acrescenta dispositivos ao artigo 11 da Lei Complementar 1030, de 18 de dezembro de 2015.
Projeto de Lei Complementar 1796, autoria do vereador Adriano Pereira, ementa, acrescenta dispositivos ao artigo 11 da Lei Complementar 1030, de 18 de dezembro de 2015. Né? Aqui, na verdade, esse projeto ele dispõe sobre o serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros por táxi no município de Blumenau e dá outras providências. O parecer jurídico aqui é muito claro, né? No sentido de que há inconstitucionalidade e coloca, né? Primeiro, alinhar aqui do ponto de vista formal, porque o projeto padece de inconstitucionalidade decorrente da afronta ao artigo 22, inciso 23 da Constituição, por pegar uma competência, na verdade, que é uma competência da União, e não uma competência, na verdade, municipal, perfeitamente descrita na Constituição brasileira. E, além disso, também aponta aqui o segundo item, do ponto de vista material. O projeto está regular por afrontar, em um só tempo, também o artigo 3º, inciso 5º, da Lei Federal 12.468. Como é um vício aqui total, absoluto, não é um vício sanável, então, né, segue o procedimento aqui da Casa pela inconstitucionalidade, meu voto é contrário. Também voto de forma contrária. Também voto pela inconstitucionalidade, pelo voto contrário também, conforme o andamento da própria comissão. Vou estar favorável pelo mérito do projeto e vou encaminhar um legislador federal. Voto de forma contrária ao projeto e encaminhando ele ao arquivo. Projeto de lei número 7.671, também de autoria do vereador Adriano Pereira, que acrescenta dispositivo ao artigo 5º da Lei nº 6.510, de 29 de junho de 2004. Esse projeto de lei 7.671, também de autoria do vereador Adriano Pereira, e tem outros vereadores que assinaram aqui também. Ementa, acrescenta dispositivo ao artigo 5º da Lei 6.510, de 29 de junho de 2004. Apenas para a gente contextualizar, dispõe sobre a gestão de recursos destinados à subvenção social concedidos pelo poder público municipal. O parecer jurídico aqui aponta, né, que tem vício de ilegalidade orgânica formal e de inconstitucionalidade material, haja vista afronta ao artigo 35, inciso 6º da Lei Orgânica do Município e ao artigo 2º da Constituição da República. Então, assim, a questão jurídica aqui, né, pela inconstitucionalidade. Aí, daí, se eu quero parabenizar o vereador Adriano de levantar essa ideia, a gente até discutiu, na verdade, aqui, e eu acredito que via indicação, anteprojeto, o vereador Adriano, até pelo trâmite aqui legal, poderia ser resolvido, né? Mas como é que a gente vai seguir, na verdade, o procedimento, né, sendo adotado para todos, então vou seguir, na verdade, o entendimento da inconstitucionalidade aqui, meu voto é contrário. Apesar de ter sido um dos vereadores que subscreveu a proposta, a qual eu também, mais uma vez, destaco a excelente iniciativa do vereador Adriano Pereira, eu, por se tratar de uma comissão de Constituição e Justiça, eu voto de forma contrária. Eu voto de forma favorável, mantenho meu encaminhamento que fiz com o vereador, até porque entendo que é necessária essa questão de fiscalização, muito embora tenha ido contra o parecer da Casa Legislativa. Eu, da mesma forma, vou votar favorável ao mérito do projeto, contrário ao parecer do relator. Agradeço aqui a parceria dos colegas na iniciativa desse projeto, que assinaram conjuntamente comigo esse projeto, e vejo da seguinte forma: nós que votamos aqui na CCJ e depois, na sequência, na Finanças, e que enviamos ao plenário desta Casa os projetos referentes a repasse de subvenções e recursos para inúmeras entidades aqui do nosso município. E nós não temos acesso, e não tem no portal Transparência, e não tem transparência nenhuma com relação de que forma está sendo aplicado, aonde, como, uma série de questões, nós não temos esse acesso. Nada mais justo do que nós termos acesso a essas informações, conhecimento do trabalho relevante que faz essas entidades, e aqui termos mais segurança cada vez que vem, inclusive muitas vezes em regime de urgência, urgentíssima, projetos dessa natureza já tive nesta Casa, repassando inúmeros recursos a diversas entidades,
das quais muitas a gente conhece, sabe do trabalho relevante que faz, importante que faz, outras nem tanto, e até algumas que a gente acaba nem conhecendo, até porque a gente não tem como conhecer todas as entidades, mas vem para esta casa também e se faz o repasse de recursos e não temos as informações, por isso voto favorável. Eu voto de forma contrária ao projeto, acompanho o voto do relator e encaminho ele ao arquivo. Mas, vereador Adriano, vereador Caminha, eu só gostaria de atenção das vossas excelências. Eu havia me comprometido a 2 sessões da CCJ, se eu não estou enganado, a encaminhar este pedido ao Executivo por meio de uma indicação na qualidade de presidente da CCJ. E assim o fiz. Há uma semana aproximadamente. Então já foi feita a indicação ao Executivo, porque eu havia me comprometido aqui com a CCJ, com as vossas excelências, em fazê-lo. Fui ao site da transparência, de fato não há, né, essa prestação de contas, há o valor do repasse, há a identificação para quem é repassado, mas a prestação de contas não há. E claro que não é normal e não é uma prática comum de haver prestações de contas no site da transparência, mas eu acho que todos nós aqui acordamos com a Vossa Excelência no mérito do projeto. De fato, é importante que se haja mais e mais transparência no âmbito do governo municipal, estadual, federal, dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, já fizemos esse encaminhamento em nome de todos os vereadores da CCJ, então já essa solicitação que a gente pode fazer é numa próxima reunião da CCJ, quem sabe, chamar aqui o secretário responsável da Fazenda, Administração ou da própria Transparência para nos falar sobre esse tema. Eu parabenizo o presidente por realmente ter dado sequência e cumprido aquilo que foi acordado aqui com relação a esse encaminhamento. Espero que tenha êxito, né, que tenhamos êxito nesse encaminhamento. Haja vista que realmente há essa dificuldade aqui. Acho que nada mais importante do que a gente ter plena consciência do que a gente está votando aqui, com aquela segurança necessária de que estamos aplicando bem os recursos dos impostos dos blumenauenses da nossa cidade. E eu reforço, antes da continuidade aqui a matéria da ordem do dia, que essas prestações de contas têm 2 análises. Uma é feita aqui no município de Blumenau e a segunda é feita pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Mas o controle social, né, que exercemos nós e a comunidade, pode ser feito por meio do portal Transparência da Prefeitura. Acho que é justo, é lícito e válido. Encaminho ao vereador relator o último projeto para ser analisado hoje, que é o projeto de lei de número 7.672, de autoria do vereador Adriano, que acrescenta dispositivo ao artigo 10 da Lei 7.707, de 6 de dezembro de 2011. Projeto de Lei 7.672, também de autoria do vereador Adriano Pereira, ementa, acrescenta dispositivo ao artigo da Lei 7.707, de 6 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a organização do sistema de estacionamento rotativo pago área azul nas vias de logradouros públicos do município de Blumenau, dando outras providências. O entendimento aqui também, presidente, é da inconstitucionalidade por haver vício formal de iniciativa insanável, afrontando aqui os artigos 2º e 84, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, e o artigo 35, inciso 4º também da Lei Orgânica do Município, né? Então, não é uma matéria que é possível da gente legislar aqui. Então, eu sigo, na verdade, o entendimento adequado e correto aqui da Procuradoria, né, pela inconstitucionalidade, e voto também de forma contrária. Também voto de forma contrária. Pela inconstitucionalidade, eu voto de forma contrária, muito embora eu tenha trabalhado bastante nesse tema e agradeço o próprio vereador Adriano por ter feito esse encaminhamento aqui, até porque o objetivo dele é tentar, de alguma certa forma, tornar digital a nossa área azul. Já é o encaminhamento que foi feito. Acredito que em breve a gente deva ter aí um parecer a respeito desse tema, até o final desse mês, início do mês que vem, que foi a promessa do novo presidente. E quem sabe a gente consiga resolver esse problema administrativamente. Eu voto de forma favorável pelo mérito do projeto. Lamento o parecer inconstitucional desse projeto, onde a área azul é cobrada aqui
nosso município, aqui dos blumenauenses, hoje com dificuldades enormes. Tem aí os cidadãos blumenauenses que estacionam nas vagas de área azul, com 1 ou 2 locais apenas aí para fazer o pagamento. Muito complicado a forma que é disponibilizada aos contribuintes para pagarem a área azul. Muito ultrapassada a forma de cobrança. Hoje, se tivesse aí, por exemplo, essa questão do código de barras, por exemplo, ali, o cidadão poderia, em qualquer lotérica, agência bancária, em qualquer lugar, fazer o pagamento disso. Hoje nós estamos muito atrasados, infelizmente, muito atrás nessa questão relacionada à área azul. Então, voto favorável, eu compreendo aqui o posicionamento dos colegas, mas pelo mérito da nossa iniciativa e atendendo o pedido de inúmeros cidadãos blumenenses, voto favorável. Eu voto de forma contrária, acompanho o voto do relator, encaminho o projeto ao arquivo. Também entendo que a gente deva resolver isso, o mérito é de fato louvável, mas pela constitucionalidade encaminho ele ao arquivo da casa. Eu aqui não sei, presidente, se cabe no projeto, acredito que talvez, não sei se é possível, mas algum encaminhamento desta casa, e sugiro que algum encaminhamento dessa comissão, presidente, seja feito ao Executivo, para que veja de que forma a gente possa modernizar esse sistema, facilitar, ampliar e melhorar essa questão da cobrança da área azul, porque hoje é uma vergonha, é um descaso que é feito com as pessoas que têm que pagar a área azul. É uma vergonha, é uma vergonha. Só para contextualizar, presidente, eu tive na semana retrasada, assim que assumiu o presidente Marcelo Altoff, eu tive uma reunião com ele com algumas demandas, dentre elas a questão da ampliação do horário de área azul para as pessoas que têm doenças graves, inclusive foi o vereador Matias que subscreveu, e questionei sobre a possibilidade da instalação do sistema novo, um sistema atualizado, e ele me disse que até o final do mês de julho, existe já um estudo a respeito do tema, que até o final do mês de julho nós teremos aí esse encaminhamento para uma provável licitação desse novo sistema, muito embora a discussão ainda caiba aí bastante... Eu acho que é bastante problemático a gente fazer um sistema de licitação dos moldes que talvez venham a acontecer, mas a gente vai estar fiscalizando para que possa isso melhorar e vir da forma mais rápida possível para a cidade de Blumenau. Eu também já... Vereador Matias, por gentileza. Da mesma forma, eu também me fiz presente lá na CETERB, conversando com o presidente Marcelo Altoff, na sugestão também da modernização da área azul, principalmente em função de que algumas áreas aqui da cidade que teriam a necessidade de implantar a área azul, hoje não é feito em função da falta de mão de obra para fazer a fiscalização disso, muito também esbarrando na possibilidade, porque não tem essa modernização. Hoje, como todos sabem, essa fiscalização é feita de forma pelas monitoras, e se a gente tivesse uma modernização através de aplicativo, como é feito em Florianópolis, Itajaí ou Parquímetro, agilizaria muito o trabalho dessas monitoras e possibilitaria também a possibilidade de abranger mais outras áreas que hoje não têm a cobrança da área azul. Então, também me foi colocado pelo presidente Marcelo Altoff de que esses estudos, então, no final de julho, estariam prontos e que, assim sendo, eles estariam tomando a iniciativa de licitar esse serviço através do CETERB. Vereador Bruno? Não, já votei, né? Então, só queria dizer também que acho que é uma demanda coletiva, né? É a demanda da cidade inteira. Eu ouvi em 2 ou 3 manifestações públicas do presidente CETERB também essa afirmação de que o estudo está em andamento e que, com a maior brevidade possível, será apresentado à sociedade blumenauense, à Câmara de Vereadores, para que se modernize de uma vez por todas esse sistema de estacionamento público nas vias de Blumenau. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião da CCJ, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, agradecendo, senhores vereadores, a nossa assessoria jurídica e legislativa. Muito obrigado.